um contexto de desregulação dos mercados, né? O Brasil avançou, né, na liberalização comercial e financeira desde os anos 90, porém, né, claro que nós temos muitos entraves institucionais que estão tornando o Brasil pouco competitivo no que diz respeito às exportações. Então, o nosso objetivo é trazer para vocês algumas pesquisas, né, sobre a visão dos empresários nesse cenário de baixa competitividade, de baixa presença das manufaturas, né, nas exportações e de uma desorganização, né, de alguma forma, desse setor industrial. Agora, do ponto de vista das exportações, é a grande empresa, né, que tem um papel mais relevante. Quando a gente pensa, né, nessa grande empresa exportadora e as restrições que ela vê, né, do ponto de vista, né, seja das barreiras alfandegárias, seja das regulações do comércio exterior, nós percebemos que quase 50% dessas empresas, da grande empresa exportadora, vê que há restrições sérias e muito sérias. Agora, se nós considerarmos, por exemplo, as firmas exportadoras do Brasil que exportam 10% ou mais, né, do total das suas vendas, elas entendem que essas restrições sérias ou muito sérias, na verdade, correspondem a 84% desse conjunto de empresas. Então, quanto mais a empresa exporta, mais ela entende que essas restrições alfandegárias e essas restrições de regulação do comércio exterior, elas vêm limitar o espaço. E como, né, foi dito anteriormente, claro que se a grande empresa exportadora, aquela que está né, e nas cadeias globais de produção, entende que isso está acontecendo, claro que isso está limitando claramente, né, a inserção do Brasil, né, nas cadeias globais, que é a forma atual de articulação da produção do capital a nível mundial. Agora, é claro que isso se articula, né, portanto, com o ranking, né, do empreendedorismo e com o ranking hoje do empreendedorismo voltado para as exportações. O Brasil vai perdendo lugares no ranking, quanto mais, né, distante do topo, né, menos competitivos e menos favoráveis, né, a investimentos, né, nos tornamos aqui no Brasil. Agora, todas as pesquisas, né, lideradas pelo GEM, né, que é o Global Entrepreneurship Monitor, mostram que os especialistas, né, aqui no Brasil, né, nacionais e internacionais, acreditam que tanto a tributação quanto a burocracia, né, é um dos piores, né, problemas que nós enfrentamos. Essas notas que são atribuídas, né, nas pesquisas, elas variam entre 1 e 5. Né? Quanto menor, né, pior o cenário. Agora, o interessante, quando se pensa em empreendedorismo no Brasil, as duas questões, né, piores, né, na avaliação dos especialistas são tributação e burocracia ao longo dos últimos anos e também a questão da educação básica, né? Até, né, remetendo um pouco a esses problemas de tradução que não têm uma origem, né, na educação básica, né, do Brasil. Então, isso me parece que é importante, porque chama a atenção do cenário internacional. Né? O Brasil é um país, né, travado do ponto de vista da tributação e da burocracia. Quando pensamos, né, uma comparação, seja, né, mundial, sempre a média, as médias são, a gente sabe que são complicadas, mas é só para dar um panorama. Tanto nos países, né, todos os países, quanto, né, na América Latina e o Caribe, também, né, entendendo essa questão das limitações trazidas por essa falta de adequação, digamos assim, tanto das institucionalidade alfandegária quanto da regulação do comércio exterior, nós vemos claramente que o Brasil, né, tem restrições mais sérias, na média. Né? Por isso que, quando a gente também fala da crise internacional e do papel do Brasil, né, nessa inserção internacional, claro que há limites, né, que são nossos e não provocados pelo cenário da crise global. Diante desse cenário internacional, desse cenário empresarial, né, é claro que a competitividade vem piorando, como já foi apontado. Né, nós somos a 7ª economia do mundo em 2014 e nós ocupamos, né, um lugar bastante limitado do ponto de vista da competitividade. Né,
mesmo em relação a outros países da América Latina, por exemplo, do Chile. A nossa participação mundial nas exportações vem caindo, né, principalmente nas manufaturas. Nós estamos muito bem, né, embora a crise tenha colocado limites nas exportações agrícolas, mas claramente que nós nos tornamos um país, né, voltamos a ser um grande exportador de commodities, com reflexos tanto nas exportações quanto nas importações de manufaturados. Nós reduzimos as exportações e nós aumentamos significativamente as importações de manufaturados. Quando nós pensamos em insumos importados, aí é uma questão importante, porque quando a gente pensa em qualquer recuperação da indústria, nós temos sempre que lembrar que mudou a densidade industrial, né? Mudou a questão da participação dos insumos, né? Quando comparamos também o Brasil com a América Latina, ou mesmo outros países, nós percebemos que as empresas, né, que usam insumos importados no Brasil têm um número menor em participação. Isso faz sentido quando a gente pensa, né, que sempre se diz que o Brasil tem um grau de abertura menor. Porém, né, quando nós pensamos no número de dias, né, para a liberação das importações, o Brasil já apresenta uma diferença. Nós precisamos de maior número de dias para a liberação das importações. Mesmo em relação a insumos importados, um outro dado bem interessante é que a grande empresa é a que mais, né, utiliza insumos importados, né? Eu acho que isso também é importante, porque nós vamos vendo, né, a inserção da grande empresa nesse cenário de abertura comercial. Claro que esse panorama leva, né, ao cenário que nós já conhecemos, mas que vale a pena, né, reforçar exatamente pelas tendências mais recentes do déficit, né, nos produtos manufaturados, né, e, portanto, colocando como grande questão hoje no Brasil a indústria brasileira no contexto do comércio exterior. Vejam bem, depois da crise de 2008, todos os países ficaram preocupados com a sua indústria, né? Quer dizer, a abertura dos mercados é uma abertura que né, tem que ser conduzida, né, de alguma maneira, né? Por quê? Porque não só porque a indústria é, né, um centro de inovações, como também os melhores empregos, né, pelo menos, eram criados nessa indústria. Esse gráfico, né, meu antecessor já falou sobre isso, mas parece que esse gráfico ele é impactante do ponto de vista do que aconteceu com a nossa indústria de transformação. Veio a abertura econômica, veio o Plano Real, mas, de fato, né, houve, né, uma desestruturação, e hoje nós estamos, de fato, em 2012, 13% participação no PIB, e hoje, né, como foi dito, menos ainda, 11%. Claro que a qualidade, a composição é diferente, mas se nós pensamos em 1947, nós tínhamos uma indústria com 11% de participação no PIB. Então, o cenário, de fato, é preocupante. Agora, uma das questões difíceis, né, de responder, mas que certamente exige uma estratégia de médio e longo prazo, o que nós vamos fazer para recuperar essa participação, né, da indústria no PIB, né? Quais serão os setores, né, e como que as empresas, principalmente a grande empresa, está no Brasil, vai se articular às redes globais de produção. Claro que isso importa, aqui estamos na FEComércio, houve um descompasso, né, entre a produção industrial e o varejo, né? Esse outro gráfico me parece que é bastante impactante, né? Nós vemos como realmente a partir de 2008, né, nós tivemos abril, né, a produção industrial muito abaixo das vendas no varejo. Isso também incentivado muito pelas políticas que já foram citadas aqui, de crédito, incentivo, né, Bolsa Família, incentivo ao mercado doméstico, né, num contexto, né, de crise global. Agora, a questão chinesa, né, nesse contexto, é uma
um grande problema, né? A pesquisa muito interessante da Confederação Nacional da Indústria mostra como as empresas reagiram, né, principalmente depois da crise, a essa invasão, de alguma maneira, né, chinesa. Somente a grande empresa conseguiu, né, não reduzir, né, a produção. Né? Realmente a média e a pequena empresa acabaram, né, diminuindo a produção em função dessas importações. Quando nós pensamos nessa participação chinesa e a relação de competição, né, das empresas, né, brasileiras em relação às empresas chinesas, esse outro dado das pesquisas é bastante interessante porque mostra que perdemos, né, clientes externos, né, para a China, né, a maioria, né, tanto das empresas pequenas, médias ou grandes exportadoras perderam, né, e muitas delas pararam de exportar, né. Poucas conquistaram novos clientes, ou seja, a questão chinesa é relevante não só no mercado doméstico, como também no mercado internacional. Agora, o que preocupa são as estratégias que advêm dessa questão de competição, né? E me parece que uma das estratégias, né, talvez não tão desenvolvida hoje, mas que pode, né, se desenvolver no futuro, nós não vamos exportar a partir do Brasil, né? Vamos para a China, né? Vamos não só instalar fábricas na China, ou vamos fazer acordos de terceirização com fábricas chinesas para exportar a partir da China. Então, me parece que essa é uma questão relevante, nós sabemos muito bem que isso já está acontecendo, né? Já quando foi feita essa pesquisa, no início, na década de 2011, já estava acontecendo, já a terceirização da produção com empresas chinesas ou fábricas na China, né, para superar, né, parte também desses entraves. Claro que a gente está falando de um contexto onde a taxa de câmbio era uma questão central. Agora, vamos falar mais especificamente sobre o impacto da burocracia, né? De fato, fora a taxa de câmbio, né, que com certeza, né, desde o Plano Real vem ameaçando, né, essas exportações, os entraves, burocracia alfandegária aduaneira, burocracia tributária, as duas burocracias vêm sendo fatores relevantes limitando as exportações. É interessante porque, numa comparação internacional, quando comparado o Brasil com outros países e América Latina, a demora na liberação de mercadorias para exportação, realmente, em termos de número de dias, o Brasil também está na liderança, né? Então, nós temos essa questão importante, né, que se reflete no número de dias. Quando nós pensamos na questão também da burocracia alfandegária e tributária, o número excessivo de documentos aparece também como uma questão extremamente importante. Na sequência, baixa agilidade na análise e resposta desses documentos, demora nas vistorias e inspeções. Isso remete, né, a uma outra, né, questão, que é o número de instituições que estão envolvidas no processo de exportação. Em média, né, nas pesquisas, 4,3 instituições estão envolvidas em cada, né, digamos assim, exportação, operação de exportação. Sendo que, no caso da agricultura, às vezes é um número maior em alguns setores de manufatura. Agora, o que me chama a atenção é que, quando os empresários são, né, pesquisados, a Receita Federal é aquela que mais, né, está colocando, de alguma forma, um cenário mais problemático, né, seguido, né, Ministério, Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim. Mas as mais citadas pelos empresários, lembradas pelo menos, são a Receita Federal, o MIDIC, né, BIACD, DSEX, CSEX, Banco do Brasil. Nos portos, a questão remete à burocracia na liberação de cargas, né? Isso realmente demora, né, o processo, e nos aeroportos a questão das taxas, impostos e tarifas aeroportuárias. Em
Em relação à burocracia tributária, do ponto de vista da relevância, há uma relevância de média até muito grande do IPI, ICMS, PIS/COFINS. Agora, o que chama muito a atenção nessa pesquisa é a contribuição para a Previdência Social, a cota patronal, como uma questão muito relevante quando se pensa a burocracia tributária. Isso faz todo sentido com o que vem sendo dito, né, a respeito do custo Brasil e do custo da mão de obra, que de fato, né, claro que a gente sabe que salário é, né, demanda, mas salário também é custo, e sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na questão internacional, nos últimos anos, em termos de dólar, realmente o aumento do custo relativo, né, do trabalho, somado às contribuições para a Previdência Social, com certeza que se soma a essa chamada burocracia tributária. Do que diz respeito, né, a esses mecanismos, né, de acúmulo de créditos tributários que foram incentivados, né, nos últimos anos, a questão é que, se por um lado as pesquisas mostram que não afeta de maneira relevante a decisão de exportar, desestimula a busca de mercados externos, né? Então, claro que essa burocracia tributária, ela está desestimulando. Esse fator me pareceu relevante. Nós vamos ver por quê, né? Porque a demora no ressarcimento, né? Porque a demora, demora na homologação de pedidos, porque é uma impossibilidade de transferência, né, de créditos para terceiros, esses mecanismos, a operacionalidade desses mecanismos atrapalha, né? Isso é entendido como uma questão. Agora, me atrapalha, me parece que é uma questão muito importante, associada, a gente fala muito do custo da burocracia, mas me parece que o fator tempo, né? O fator tempo está correndo contra nós, né? O fator tempo, principalmente num cenário de juros em elevação, né? Onde, na verdade, esse fator tempo tem um custo de oportunidade muito alto, né? Então, nós estamos num contexto em que, tanto isso me parece que essa burocracia alfandegária, essa burocracia tributária, ela está, né, trazendo custos e, num cenário de juros em elevação, me parece que a questão do fator tempo na gestão financeira das empresas é realmente muito problemática, tem que ser considerado. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da burocracia, parece que algumas observações a gente pode fazer para finalizar. Ela aumenta certamente o custo das exportações, né, não só por todos os fatores, né, que nós levantamos. Há perda de competitividade, sim, né, o cenário internacional mostra que pelo menos o fator tempo né, um fator que está contrário, né, está sendo realmente contrário às nossas expectativas, né, de melhora da competitividade. Outra questão é que a burocracia tributária está tornando ineficazes os mecanismos de ressarcimento e desestimula as exportações. Por outro lado, a burocracia está impedindo o acesso dessa grande empresa exportadora, né, que é realmente aquela que nós vimos em maior peso nas exportações, às cadeias globais de valor. Agora, para resolver essa questão da burocracia, me parece que necessitamos pensar no comércio exterior articulado com outras reformas institucionais. Por isso que a tarefa se torna muito mais complexa, né? Eu acho que uma mudança de mentalidade, uma reforma de Estado, uma reforma tributária, portanto, né, não dá, né, no meu entender, para pensar isoladamente essa questão de uma nova institucionalidade do Estado. Agradeço a atenção. Muito obrigada.